queridas alunas, queridos alunos do terceiro ano, do terceirão do Objetivo. Vamos iniciar mais 2 aulas agora da Frente 1, História. Eu sou o professor Tiago e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a crise do escravismo no Brasil, surto industrial e também urbano e na aula 32, a política externa. Então nós temos aqui os módulos 31 e 32 para ser falado hoje. Pessoal, vamos lembrar primeiro do contexto em que se vive. Nós estamos falando do Segundo Reinado. Não é o Segundo Reinado que foi de 1840 até 1889. Então é um grande espaço de tempo. Nós tivemos o Primeiro Reinado durando pouquíssimo tempo. Depois tivemos o período regencial também por um espaço curto de tempo, né, de 1822 até 1840, nós temos esses 2 períodos no Império Brasileiro. E agora nós temos o Segundo Reinado ou o Segundo Império. Importante entender o primeiro tema de hoje, não é? Que é a crise do escravismo no Brasil. Importante entender quando ela começou. Ela não começou no Segundo Reinado. Nós temos outros contextos que vieram, não é, acontecendo, outras realidades que vão fazer com que no Segundo Reinado nós tenhamos uma crise muito grande do escravismo no Brasil. Se nós lembrarmos, não é, da vinda da família real para o Brasil, de Dom João VI, quando ele faz lá o Tratado de Amizade, o Tratado de Comércio com a Inglaterra, nós lembramos que naquele momento a Inglaterra já começa a pressionar o Brasil para gradativamente acabar com a escravidão. O Brasil não era nem um país ainda independente, era uma colônia, não é? Depois vai virar Reino Unido ou Portugal. Então, desde aquele momento, a Inglaterra já começa uma pressão no Brasil para acabar com a escravidão, por interesses econômicos, claro, interesses de mercado do consumidor, não é? Do trabalho livre, que poderia trazer um mercado consumidor maior para o Brasil, mas também por interesses, não é, das ideias iluministas, interferência dessas ideias iluministas nos europeus. Mas no Brasil, isso não aconteceu de uma hora para outra. Em 1840, nós ainda tínhamos a mesma realidade de antes. Já havia algumas leis, tá? Algumas leis ali do período regencial, tentativas, não é, de colocar fim ao tráfico negreiro. Essas leis não vigoravam realmente. Também no Segundo Reinado, também algumas tentativas, não é, leis que foram aprovadas e revogadas em 1840 até 1850. As chamadas leis para inglês ver, não é, para que a Inglaterra percebesse que o Brasil estava tentando fazer alguma coisa em relação a isso. Mas a realidade era outra, não era bem assim. Existia um grande interesse ainda dos latifundiários em manter a escravidão. Por quê? Porque através da escravidão eles tinham muitos lucros, não é? E não tinham gasto nenhum com aquela pessoa que fazia ali o trabalho escravo. Mas, a partir de 1850, essa realidade começa a mudar. A primeira lei, não é, que vai trazer uma crise do escravismo, mas uma crise do escravismo em relação aos latifundiários, que não vão querer aceitar, não vão aceitar muito bem essa lei, mas após pressões imensas da Inglaterra, nós temos a Lei Eusébio de Queiroz de 1850. Mas não foi porque o parlamento quis aprovar aquela lei. Aquela lei foi aprovada já por uma represália da Inglaterra em relação a isso. Em 1845, nós temos uma lei aprovada pelo parlamento inglês chamada Bill Aberdeen. O que foi essa lei? O que foi essa carta? Ela colocava que todos os navios que estivessem traficando pessoas, não é? Africanos, trazendo africanos pelo Oceano Atlântico para serem comercializados, não é? Poderia ser no Brasil ou até em outro país ali da costa, a Inglaterra vai colocar que aprisionaria esses navios, não é? E confiscaria esses navios, libertando esses escravos. Então isso começou a acontecer muito, de 1845 até 1850. A marinha inglesa era muito forte, a Inglaterra tinha uma soberania muito grande, tinha muita força na Europa, então era o país mais poderoso, então consegue fazer essa lei vigorar e ser colocada em prática. Então o Brasil vai perceber que não há mais como continuar com o tráfico de escravos. Em 1850, Eusébio de Queiroz vai apresentar essa lei no parlamento e essa lei vai ser aprovada. Ela vai fazer com que acabe
não é, com que finalize o tráfico de escravos para o Brasil. Aí nós vamos ter muitos problemas, problemas relacionados aos grandes latifundiários, que não vão aceitar essa lei. Não vão aceitar por quê? Porque ela vai trazer aí contextos que não vai agradar muito a eles. Que contextos são esses? Em primeiro plano, há agora o aumento do valor dos escravos, porque havia ainda comércio interno no Brasil de escravos. Não havia externo mais, porque não podiam entrar mais escravos, mas havia esse comércio interno. Então, o preço desse escravo vai subir muito. Por quê? Porque não há mais aquele número de escravos antes para negociar que vinham de fora. Então, são poucos escravos que no decorrer do tempo vão restando e o preço do escravo vai ficando cada vez mais alto. E depois, algumas outras leis também vão acontecendo no Brasil para a ideia do quê? De acabar com a escravidão de uma hora para outra? Não. Mas para que, de certa forma, eles conseguissem jogar o fim da escravidão para estender esse tempo, não é? Não acabar com a escravidão de uma hora para outra, protelando, tá, essa relação do fim da escravidão. Então, em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz. Em 1871, nós temos a Lei do Ventre Livre e a Lei dos Sexagenários em 1885. A Lei do Ventre Livre era uma lei que não dava liberdade, não é, para o filho da escrava, não é, que tinha naquele momento tido um filho ou uma filha, não dava liberdade de uma hora para outra para aquela criança, para aquele bebê. Ela teria que pagar uma indenização através de trabalho, até pelo menos ali os 18 anos, para que ela pudesse pagar essa indenização para aquele latifundiário, para o dono, não é, desse escravo, dessa escrava e desse escravo, e aí sim ele seria liberto, ele ganharia a carta de alforria, não é, a sua liberdade. Então essa carta era muito importante para que ele apresentasse que ele, a partir daquele momento, ele era liberto. Mas até os 18 anos, né, ele poderia pagar uma alta indenização trabalhando muito ainda para esse grande fazendeiro. E a Lei dos Sexagenários, em 1885, ali faltando apenas 3 anos, né, para que acabasse realmente a escravidão no Brasil com a Lei Áurea, vai fazer com que os escravos de mais de 60 anos fossem libertados automaticamente. Então, essas leis foram sendo colocadas para que gradativamente a escravidão acabasse no Brasil, mas leis que não levavam contentamento aos latifundiários. Princesa Isabel, em 1889, não é? Nós temos aqui ela assinando a Lei Áurea, desculpem gente, em 1888 assinando a Lei Áurea, em 1889 acaba o segundo reinado, e que tem a ver também com o fim da escravidão, porque os latifundiários vão agora se voltar realmente contra o governo de Dom Pedro II. O único apoio que ele tinha ao final, e a gente vai entender isso nas próximas aulas, era dos latifundiários. Os latifundiários vão se voltar contra ele também quando acaba a escravidão no Brasil. A Lei Áurea foi importantíssima, não é? Porque acabou com a escravidão e os escravos não teriam que pagar indenização nenhuma. Então era sem indenização, tá? O fim da escravidão sem indenização. Princesa Isabel era uma defensora, não é, dos escravos, uma defensora da liberdade, uma abolicionista. Existiam até os chamados quilombos ali do Leblon, no Rio de Janeiro. Então eram senhoras ali, abolicionistas, que acabavam até escondendo escravos, quando esses escravos acabavam fugindo aí das fazendas, não é, que não aguentavam mais aquele trabalho. Tá? Então ela também tinha essa visão abolicionista e foi importante para que acabasse a escravidão no Brasil. Nós temos depois, não é, resultados do fim da escravidão, coisas que não foram pensadas. Acabou-se a escravidão no Brasil, essas pessoas foram jogadas, não é, na sociedade e não tinham não tiveram o mínimo apoio do governo, há um esquecimento muito grande do governo em relação a essas pessoas também. Porque a imigração, não é? A imigração de europeus e italianos, né? Principalmente após 1870, nós temos italianos, alemães vindo para o Brasil para trabalhar já naquelas grandes fazendas de café. Não é? Isso vai fazer com que o trabalho do ex-escravo não tenha muito valor, não é? Porque é aquela ideia de embranquecimento também, aquela ideia de que se os europeus viessem para o Brasil haveria um embranquecimento cultural. Tá? Então toda essa relação que nós explicamos na última aula vai fazer com que os negros sejam marginalizados.
ninguém vai querer comprar o trabalho deles, ninguém vai pagar pelo trabalho deles, porque não seria digno para um branco pagar para um negro que já foi um escravo para que ele pudesse trabalhar para ele. Então eles preferiam aí o trabalho dos imigrantes europeus, principalmente, tá? Essa marginalização tem a ver com resultados que nós temos até hoje na nossa sociedade, no Rio de Janeiro, em São Paulo, nas grandes cidades, que são as favelas, não é? Então eles tiveram que sair do centro da cidade, no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, não é? Porque eles não eram aceitos no centro da cidade, tiveram que ir para os morros para tentar subsistir, pelo menos, para plantar, para que pudessem comer e não morrerem de fome. Pelo menos esse era o primeiro contexto. Depois nós temos outras relações, não é? Com as favelas e coisas que aconteceram depois. Mas no início foi isso. Então eles foram marginalizados socialmente falando, politicamente falando, não é? É importante entender que tudo isso aconteceu, não é? E vem com uma raiz desde essa época. E temos também agora, instituída no Brasil, uma crise política muito grande, não é? No fim da escravidão, porque nem os latifundiários agora apoiavam mais a política de Dom Pedro II. Nós temos em contraponto, não é? Então o nosso segundo tema aqui da aula 31, do módulo 31, que é o quê? Um surto industrial no Brasil, ou que nós podemos chamar também da Era Mauá. Esse surto industrial, muito rápido, não é? Então foi muito rápido. Começou a acontecer a partir aqui de 1850, em 1870, não é? Já perdeu a força. Então nós temos algumas motivações em relação a isso na Era Mauá. Então, o início da industrialização no Brasil tem a ver com esse senhor aqui, ó, Visconde de Mauá. Quem foi Visconde de Mauá? Visconde de Mauá não pertenceu a uma família rica, tá, pessoal? Ele, naquela ideia liberal, não é? Ele era um liberal, ele aderiu às ideias liberais, ele começa a trabalhar como balconista em um comércio inglês que havia no Rio de Janeiro. Havia muitos comerciantes ingleses no Rio de Janeiro, tá? É importante ressaltar isso. Muitos vinham para o Brasil e lucravam muito trazendo os produtos da Inglaterra, não é, para esses comércios deles. Ele começa a trabalhar como comerciante ali e depois vira gerente daquela loja e consegue inclusive comprar aquela loja. Vai para a Inglaterra, não é, depois de uma certa idade, tem relações com grandes empreendedores ingleses e vai trazer investimento para o Brasil. Vai investir, vai virar depois um grande banqueiro também. Então ele é um grande industrial desse momento, um banqueiro, não é, que tinha aderido aí às ideias liberais e vai investir. Vai pegar carona no quê? Na questão agro, não é, da agropecuária, que naquele momento era o café. Então o café crescia muito, nós falamos disso na última aula. Há uma expansão muito grande do café, não é, para levar esse café até os portos. Então ele começa a investir o quê? Principalmente em ferrovias no início. Não é? Vai começar também com indústrias navais, tá? Ele vai ser dono de uma grande indústria naval no Rio de Janeiro, de navios ali, não é? Construir navios. Então aquilo também vai fazer com que ele se torne cada vez mais rico. E esses navios transportavam o café aí para a Europa, não é? Depois também para um contexto da América do Norte. Então esse foi Barão de Mauá. Quais seriam aqui as causas desse momento importante para o Brasil de um surto de industrialização? Não é ainda industrialização, vamos tomar cuidado com isso. Industrialização mesmo só na era Vargas, aí sim a gente pode falar, agora houve uma industrialização no Brasil, mudou, não é, a relação econômica brasileira, não é mais apenas o café. Aqui, não é, a industrialização vem correndo por fora, tá, da economia cafeeira. Tanto que, num certo momento, os próprios latifundiários não vão apoiar mais essa expansão. Nós temos uma tarifa aqui, chamada Tarifa Alves Branco. Isso vai ser muito importante para que comece, não é, essa industrialização no Brasil, para que se torne propícia, não é, principalmente aos investidores. Por quê? Porque com a Tarifa Alves Branco, a tarifa de produtos que vêm para o Brasil vai se tornar maior. Então é uma lei protecionista, protecionismo econômico, não é? Então vai proteger a economia brasileira essa lei.
Então isso vai propiciar que começassem a produzir, principalmente na indústria têxtil aqui no Brasil, indústria de roupas. Essas roupas seriam mais baratas para o mercado consumidor. As roupas que entrariam, que vinham da Inglaterra, que vinham muito massivamente, essas roupas agora vão chegar com uma tarifa maior. Tá? Isso também vai propiciar com que a indústria brasileira têxtil avance, tá? Nesse contexto. Então, tarifa Alves Branco, uma tarifa protecionista. Temos também o fim do tráfico de escravos, isso tem a ver também. Acabou o tráfico de escravos, agora a entrada maciça de imigrantes no Brasil, né? Então isso vai fazer com que esses imigrantes vão para onde? Para cidades. Não é? Então as primeiras cidades, as cidades agora mais organizadas, não é aquele crescimento como antes, não é? Agora há um planejamento nas grandes cidades, a questão dos prédios, não é? Dos bairros, então um planejamento na visão aí de Dom Pedro II, né? De pessoas que pertenciam ao governo. Temos a expansão do café, como eu disse, que também tem a ver com esse surto de industrialização no Brasil, porque isso vai propiciar com que fossem feitas aí as estradas de ferro, fossem investidas nas estradas de ferro, com dinheiro também dos latifundiários, né, que perceberam que aquilo era importante, para que pudesse levar o produto até o porto, né, e saísse do porto para os outros países, para levar esse produto aos outros países. E nós temos também aqui, não é, essa expansão do café, que vai, de certa forma, trazer aqui uma relação no Brasil muito maior da economia. Essa industrialização vai atender o mercado interno, que também está aqui, importante. Nós temos também bens não duráveis que foram produzidos, não é, nesse momento de surto de industrialização. Mas esse surto não alterou a estrutura econômica no Brasil. Importante lembrar disso, não alterou. A estrutura econômica do Brasil continuou sendo uma estrutura baseada no grande latifundiário. Então esse foi o problema. E quais seriam aqui as motivações do fracasso, gente? A urbanização foi importante? Foi importante, não é? Com as ferrovias, a questão urbana aumentou muito, não é? Porque tinham que ter vilas, cidades, não é? Entre um lugar e outro para que acontecessem essas paradas dos trens. Não é? Então isso vai fazer com que pessoas comecem a ir para essas grandes vilas que vão se tornar cidades depois, não é? Mas o fracasso dessa relação aí do surto industrial tem a ver principalmente com falta de apoio do governo, que passa a não apoiar mais. Não é? A tarifa Alves Branco ela vai proteger a questão econômica, mas depois, né, as relações com a Inglaterra, quando elas são reatadas, não é? Essas relações econômicas, a tarifa Alves Branco vai ser revogada. Então, isso vai fazer com que os produtos internos já não tenham mais, já não coloquem tanto interesse nas pessoas, nos consumidores como antes. Temos também uma oposição muito grande dos latifundiários, os grandes latifundiários acabaram se opondo muito a isso porque perceberam que, não é, com as indústrias, o governo poderia apoiar a industrialização e esquecer a questão agrícola. Muitas pessoas foram se tornando poderosas por essa relação da industrialização, principalmente aí Barão de Mauá. E a concorrência inglesa também, que trouxe sérios problemas. Continuando a nossa aula, então, vamos agora iniciar o módulo 32, onde nós começaremos a falar um pouco sobre a política externa do Segundo Reinado. Política externa que teve variados problemas, não é? Muitas coisas importantes aconteceram para que depois houvesse no Brasil uma crise política. Isso tem a ver até com a política externa brasileira. Então, nós vamos tocar agora em dois assuntos importantes. A questão Christie, não é? E também a Guerra do Paraguai. Vamos falar primeiro desse problema com William Christie, não é? Que foi um problema que assolou aí as relações diplomáticas do Brasil e Inglaterra entre 1863 e 1865. Vai haver um rompimento dessas relações. William Christie, ele veio para o Brasil, não é, como embaixador inglês, e o embaixador inglês era muito importante naquele momento no Brasil. Por quê? Porque era através dele que eram feitas ali todas aquelas relações econômicas, não é? Os empréstimos que o Brasil estava muito acostumado a fazer com a Inglaterra,
E isso foi muito importante, não é? Para que o segundo reinado conseguisse desenvolver a sua economia durante muito tempo. Mas agora há dois problemas. Qual o primeiro problema? Então havia um navio inglês que estava na costa do Rio Grande do Sul e roubaram a carga desse navio inglês. Christie pediu a Dom Pedro II que, de certa forma, descobrisse quem